Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O agronegócio brasileiro é sinônimo de grandiosidade e continua sendo uma das principais fontes de riqueza do país. Contudo, apesar de sua relevância, a safra brasileira de 2024 encerrou com uma produção de mais 292 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, representando uma queda de 7,2% em relação à safra de 2023. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado recentemente pelo IBGE. Quais fatores explicam essa queda na produção agrícola em 2024? Como o agronegócio brasileiro está se preparando para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos no setor? Que estratégias podem ser adotadas para aumentar a produtividade sem expandir a área de cultivo? E quais são as perspectivas e estimativas para 2025? Para nos ajudar a entender os desafios e as oportunidades desse cenário, convidamos Jorge Dietrich, especialista no setor agropecuário e coordenador dos cursos de agro na ISPM. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem, Vará? Como é que vai? Tudo jóia, obrigado pela participação. Quem nos acompanha também nesse episódio é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, a última vez que o Brasil teve uma queda na safra foi em 2021. Olá, Fara. Olá, professor Jorge. Exatamente, Fara. A última vez que o Brasil experimentou queda na safra foi em 2021. Naquele ano, a produção apresentou um recuo de 0,4% em relação ao ano anterior. Isso segundo os dados do IBGE, naturalmente. Agora, professor, esse tipo de redução não é comum, já que o agronegócio brasileiro tem crescido de forma consistente ao longo das últimas décadas. Porém, assim como em 2024, alguns fatores desempenharam um papel importante nessa redução, né? Sim. Na verdade, esse ano de 2024 nós tivemos um aumento muito grande das influências climáticas, né? Tanto a enchente, chuva no sul, que caiu muito a safra de soja, como também o contrário, né? Muito calor e pouca chuva, principalmente no final da safra no centro-oeste. Professor, o resultado esperado de 24 fica mais de 22 milhões de toneladas abaixo da colheita de 23, que alcançou aproximadamente 315 milhões de toneladas. Quais são os principais desafios enfrentados pelo agro brasileiro para manter a competitividade global, especialmente após essa queda do último ano? Na verdade, o agro brasileiro, eu costumo dizer que ele é bastante protagonista no mercado global. Se a gente for olhar um pouquinho, fazer um recorte um pouco mais amplo, tá? O Brasil nos últimos 30 anos sextuplicou, ou seja, cresceu 6 vezes a sua agricultura. Isso não com um aumento considerável de área. Claro que aumentou também a área, mas não proporcionalmente. Então, eu te diria que hoje o agro brasileiro tem muita tecnologia. O agro brasileiro não é só protagonista em termos de produção, né? Mas também em termos de tecnologia. Não existe país no mundo que apresente a tecnologia no agro que nós possuímos. Então, isso eu diria que é um grande fator. Tanto é que agora já olhando um pouquinho para frente, você perguntou as perspectivas, né? Por questões climáticas, nós até tivemos um atraso no início do plantio da safra dessa nova safra agora 25. E esse atraso foi recuperado com a tecnologia, ou seja, técnica de plantio, de controle, de manejo, né? Então, eu te diria que a tecnologia vai nos ajudar muito, não só a recuperar, que como você falou anteriormente, a última vez que tinha caído a safra foi em 2021 e caiu muito pouco, caiu 0,4%. Que agora são 7,2%, né? Agora, realmente foi uma queda, não por questão de manejo ou questão de produtividade ou questão de tecnologia. Foi realmente ocasionada por uma questão climática.
Eu diria que para frente, assim, olhando, nós temos que ter essa grande preocupação, porque essa pressão climática, essas adversidades climáticas que nós estamos vendo, não só no Brasil, né? Mas no mundo como um todo, a tendência é que ela realmente nos próximos anos aconteça novamente, né? Professor, o setor agrícola é muito sensível às mudanças climáticas, já que depende, né, das condições ambientais favoráveis para garantir uma produção saudável. De que maneira que as mudanças climáticas têm impactado na produtividade agrícola no Brasil e como é que o setor se adapta para enfrentar essas transformações? Bom, na verdade, nesse último ano foi muito grande o impacto. Essa queda de 7,2% é bastante grande. E para ter uma ideia, esses dados são do IBGE, e o IBGE mensalmente ele vem fazendo acompanhamento. Então são 12 tomadas durante o ano da perspectiva e depois do final da safra, né? E de todas essas 12 tomadas, a pior foi essa 12ª. Ou seja, o que quer dizer? Não se esperava e os dados não indicavam que ia chegar nessa perda, né? Então, realmente foi uma coisa bastante impactante. De que maneira nós estamos olhando assim para o futuro? Como você falou, realmente o agro, não só brasileiro, mundial, é muito sensível às condições climáticas. Só para você ter uma ideia, a Universidade de Stanford, no Vale do Silício, uma das principais universidades do mundo, está desenvolvendo técnicas de manejo para a cultura da soja. A soja é muito importante não só no Brasil, mas os Estados Unidos é o segundo maior produtor de soja do mundo. O principal é o Brasil, né? E eles fizeram uma pesquisa conosco o ano passado, perguntando qual seria a principal dor do sojicultor brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma, a principal dor é uma expressão que a gente usa muito em marketing, muito no agro, né? É realmente as alterações climáticas, que são muito imprevisíveis, né? Professor, a safra de 2025 está projetada para crescer 10,2%. Quais são os fatores que contribuem para que essa recuperação aconteça e como os produtores estão se preparando para alcançar esse resultado? Na verdade, realmente, a previsão da Conab inicial é que nós tenhamos a recuperação e consigamos chegar aí próximo de 8 a 10% de crescimento. Mas só que, atenção, hein? Esse dado não está prevendo condições normais durante toda a safra. Não está prevendo nenhum grande problema climático, que realmente a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, seria, como a gente fala em física, em condições perfeitas de pressão, né, de ambiente. Então, na verdade, esse aumento de crescimento, na verdade, é uma pequena recuperação do que já estava se colhendo. Ano passado, nós colhemos 315 milhões, né? Esse ano, 292. Agora está se prevendo voltar a 320 aproximadamente. Mas eu te digo o seguinte, esse número é um número hoje e aonde a gente está acreditando bastante que as condições climáticas vão estar ao nosso lado, né? Em termos de preparo, né? Sem dúvida nenhuma, esse nível de produção e produtividade é bastante alto, tá? Com o nível de tecnologia que o Brasil já tem. O Brasil é muito alto em tecnologia. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer que em termos de variações climáticas, nós estamos ainda meio à cega, né?
o que pode acontecer, o que pode não acontecer. Isso não é só no Brasil, é no mundo, né? Veja o que está acontecendo agora em Los Angeles, na Califórnia, né? Com a soja representando quase metade da produção agrícola do Brasil, né, com uma estimativa de quase 145 milhões de toneladas, como a alta dependência desse produto pode afetar o setor caso o Brasil enfrente mudanças climáticas adversas ou instabilidades no mercado global? Muito, muito. Realmente, hoje nós somos muito dependentes da soja. Como você falou, aproximadamente metade da nossa produção é a soja, sem dúvida nenhuma. Hoje a soja está muito voltada na região centro-oeste, um pouco no norte, né? Muito no sul. Então, centro-oeste e sul foi onde que nós tivemos os maiores problemas climáticos, né? E mais do que isso, além dessa condição climática, boa parte da nossa soja é exportada. E para onde? Para a China. Então, nós estamos altamente dependentes, isso é uma preocupação, estamos altamente dependentes do mercado chinês. Muito bem, professor. E considerando os impactos das chuvas do Rio Grande do Sul sobre a produção de culturas como soja, milho, trigo, arroz, quais medidas podem ser implementadas para mitigar esses prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos e garantir maior resiliência aos produtores locais? Ótima pergunta. Eu te diria que tecnologia. Hoje nós temos tecnologia para isso, né? A agricultura de precisão é uma agricultura que está altamente implantada nas regiões sul, sudeste, centro-oeste até norte do Brasil. E essa questão de agricultura de precisão permite você acabar sendo mais assertivo, né? Tanto nas condições de umidade, de característica de solo, como de nutrientes, como até de manejo. Então, eu te diria que, sem dúvida nenhuma, é a tecnologia que pode nos ajudar e vai nos ajudar. Muito bem, professor. Quais são as implicações, então, do crescimento do agronegócio brasileiro em termos de preservação ambiental e sustentabilidade no Brasil? Porque sempre tem essa discussão, né? A agricultura, o agro, muitas vezes pode prejudicar a preservação ambiental. Como é que o senhor analisa isso? Eu fico indignado, desculpa dizer dessa forma, porque eu acredito que já há muitos anos, independente de qual governo está no poder, né? O governo explora muito pouco o fato da agricultura brasileira, considerando o aspecto mundial, ser muito sustentável e ter uma energia bastante limpa, né? O Brasil se caracteriza por uma uma agricultura sustentável e por uma energia limpa. Infelizmente, isso é pouco explorado. Só para você ter uma ideia, um pouco mais de 10% da área brasileira, um pouco mais de 7%, desculpa, da área brasileira é plantada. Olha que loucura, né? Se somar a área da Espanha e da França, que são países territorialmente muito menores que o Brasil, da área plantada do Brasil. Olha que loucura. E o Brasil produz muito mais. Então, na verdade, essa questão que o Brasil está ajudando a atrapalhar as questões ambientais, climáticas, sustentáveis, né? Não é bem verdade. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Jorge Dietrich, especialista no setor agropecuário e coordenador dos cursos de agro na ISPM. Professor, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Disponha. Agradeço também a participação do Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Valeu, Menegatti. Eu é que agradeço, Fara. Muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez. Professor, um abraço. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira.
Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!